Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Por que Paulo estava dizendo isso para os Gálatas? Porque os Gálatas estavam sendo influenciados por falsos apóstolos e falsos profetas judaizantes que estavam querendo impor o legalismo neles. O que é legalismo? Alguém aqui outro dia perguntou para mim o que era legalismo. Legalismo é você anular totalmente a obra de Cristo e transformar a justificação em obra de homem. Para ser justificado, você precisa seguir uma série de leis, de regras, sejam as leis do Pentateuco, sejam leis criadas por alguma igreja, alguma instituição, e aí a pessoa só é justificada quando obedece a essas leis, essas regras. Isso é legalismo. Mas o legalismo anula o valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que foi o único que foi aceito por Deus para que nós pudéssemos ser libertos. Então, a liberdade, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que é jugo? Quem já visitou fazendas sabe que o jugo era aquele pau que colocava em cima dos dois bois, ou dois cavalos, ou dois asnos, para puxar um arado, ou puxar uma carga, ou puxar um carro de boi. Em alguns lugares chama-se canga. A canga é aquele pau, então, meio curvo, né? Que une dois animais. Então, a pessoa que se coloca debaixo do jugo da servidão, ela fica unida à servidão. Ela não fica unida a Cristo. Porque Cristo veio para nos libertar do jugo da lei. A lei nos condenava. A lei não podia salvar. Repito, a lei não pode salvar ninguém, porque a lei só acusa, a lei só condena. O que é uma lei de trânsito? Ela ajuda você a dirigir melhor? Não. Ela simplesmente vai dar uma penalidade caso você transgrida alguma lei de trânsito. Pense assim num caminhãozão bem grande que entra numa rua estreita, o motorista não viu a placa de contramão e ele entrou na rua estreita e ficou entalado na rua estreita e não consegue manobrar para sair de lá. Ele está contra a lei e ele não consegue desfazer aquele erro que ele cometeu. Isso é o que a lei fazia. A lei não tira você da rua estreita. A lei não coloca você em liberdade. A lei vem penalizar. O guarda chega e apita e multa. E dá a penalidade. Então é muito importante entender que a liberdade com que Cristo nos libertou não é libertinagem. Muita gente, quando nós falamos que a pessoa não está mais debaixo da lei, ele pensa, então eu vou cair na gandaia, então eu vou fazer o que eu quiser, porque não tenho mais que seguir lei nenhuma e tal. Não entendeu. Nós vamos ver mais para frente e falar da liberdade e do amor. Da liberdade e do amor. Então, na realidade, a liberdade que Cristo oferece é a liberdade de um rio. Um rio, o que é um rio? Um rio ele é livre, ele corre livremente, mas ele corre dentro do seu leito, não é? Um trem corre livremente, desde que esteja nos seus trilhos. Então, o cristão, ele tem liberdade dentro dos parâmetros que Deus coloca, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, coloca ele para viver e para andar. Ele tem liberdade, mas dentro daquilo que é a vontade do Senhor, que é a vontade do Espírito. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele fala em Gálatas 5:2. Por quê? Porque uma pessoa que de repente começasse, se circuncidasse, ela queria se tornar judia, ela queria mostrar que estava seguindo a lei, os mandamentos de Moisés,
ela já não estava mais crendo na realidade da graça de Cristo. Ela não estava crendo na salvação, na justificação pela fé. Ela passava a crer na justificação por obras. E a justificação por obras anula totalmente a obra de Cristo. Porque se alguém perguntar, como é que você foi justificado dos seus pecados? Ah, eu guardei a lei. Oh, palmas para você. Então, se chegar no céu, você vai poder se gloriar, dizendo que chegou ali porque seguiu os mandamentos, seguiu a lei e tudo mais. Não vai chegar no céu assim. Porque se chegasse assim, a glória seria sua. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Aprenda isso. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Ninguém vai chegar no céu e se gloriar de ter alcançado alguma coisa por ter guardado mandamentos. Ninguém. Porque isso vai ser justamente a expressão da sua carne. É só a carne que quer se gloriar em algo que a carne faz e não a graça de Deus. Então, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então entenda aqui, olha, toda a lei. Não é mais um pedaço da lei só, é toda a lei inteira. Ele é obrigado a guardar. É Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a menos que você consiga cumprir todas as 613 coisas da lei, você está perdido. Está perdido. Por isso que a lei ordenava a morte do pecador. Paulo chegou a essa conclusão quando ele descobriu, em Romanos capítulo 7, ele descobre, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí então ele vai ter uma batalha aqui, no versículo 23, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se sentia assim, preso num corpo, num cadáver, e sem conseguir se desvencilhar desse cadáver. Na realidade, para entender melhor esse capítulo 7 de Romanos, nós temos que entender que essa é a condição, no capítulo 7, é a condição de um homem nascido de novo, mas ainda não salvo. Por que nascido de novo? Porque ele tem consciência de pecado. Um homem nascido de novo, ele tem consciência de pecado, ele fica aflito, porque ele percebe que não consegue andar segundo os mandamentos de Deus. Então ele tem consciência, o nascido de novo, porque ele tem vida. Antes ele estava morto em seus delitos e pecados e não conseguia sair dessa condição de morte. Agora ele tem vida em si mesmo, mas não consegue fazer nada com essa vida, porque ele não consegue guardar a lei, porque ele não tem o Espírito Santo ainda. É uma pessoa nascida de novo, capítulo 7 de Romanos, mas que não tem o Espírito Santo. E por isso que quando ele grita aqui no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desse cadáver que sou eu, esse cadáver ambulante? Porque esse corpo de pecado, ele não conseguia se livrar dele. Mas ao mesmo tempo ele tinha o desejo
de fazer a vontade de Deus, porque lá em Romanos capítulo 3 diz que ninguém busca a Deus. Então como é que Paulo estava agora buscando a Deus e desejando fazer a vontade de Deus e tendo consciência de pecado? Porque ele tinha nascido de novo. Ele tinha agora vida que dá no novo nascimento. E uma pessoa nascida de novo, ela fica aflita. Às vezes alguém me escreve e fala assim: ai, eu tive um pensamento maligno, perdi minha salvação. Eu respondo: se você tivesse perdido a sua salvação, você não teria essa preocupação. Você não estaria nem aí com isso. Na realidade, você não queria perder a salvação, né? Porque nenhum verdadeiro crente em Cristo perde a salvação. Mas o fato de ter essa preocupação de que pode perder a salvação ou que caiu num pecado imperdoável, já é um sinal de que tem vida nessa pessoa. Essa pessoa tem vida. O próximo passo agora é ela passar do capítulo 7 de Romanos para o capítulo 8. E o que é o capítulo 8? O capítulo 8 é o capítulo que mais fala do Espírito Santo em toda a Bíblia. Não tem nenhum outro capítulo da Bíblia que fale tanto do Espírito Santo quanto o capítulo 8. E esse miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, me faz lembrar aquele caso que diz que numa aldeia de algum povo pagão, quando um homem assassinava um outro, quando um homicida era pego, o que eles faziam? Eles pegavam o cadáver da vítima e amarravam no homicida. Boca com boca, nariz com nariz, olhos com olhos. E o cara tinha que viver durante um tempo amarrado ao cadáver da pessoa que ele matou. Então esse cadáver começava a apodrecer e cada dia ficava pior, porque era bicho saindo pelo nariz do cadáver, entrando pelo nariz do assassino, saindo da boca do cadáver, entrando na boca do assassino. Ele não podia suportar uma coisa dessa. Esse é o ser humano quando ele tem vida, mas ainda ele percebe que está num corpo que está vendido ao pecado. Um corpo que ainda não é ressuscitado. É impossível um crente verdadeiro ser 100% agradável a Deus por guardar mandamentos, porque ele não ressuscitou ainda. Ele não se ressuscitou ainda, ele não foi renovado. Agora, quando Paulo termina o capítulo 7, ele fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí ele entra no capítulo 8, e muito cuidado aqui no capítulo 8, porque existe uma glosa. O que é glosa? Glosa é quando um tradutor pegou um pedaço de outra parte da Bíblia e colou, fez um copy-paste. Então ele colocou um pedaço que não é daqui. E realmente não é. Se você analisar esse capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, 1, comparar com a versão revista atualizada, você vai perceber que falta um pedaço na revista atualizada. A mesma coisa com a versão do Darby. Porque aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Reparou que ele colocou uma condição aqui? Para estar em Cristo Jesus, seria não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. Ele colocou uma condição aqui, mas veja na versão atualizada como diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Não tem aquela que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você não vai na Bíblia do Darby? Mesma coisa. Agora não há qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Então, essa pessoa entrou agora num novo relacionamento com Deus, porque ela sabe que não tem mais nenhuma condenação e nem poderia ter, porque se todos os meus pecados foram pagos na cruz, que condenação restou para mim? Que penalidade sobrou no meu prontuário? Meu prontuário está limpo. Ah, mas espera aí, Mário, seu prontuário está limpo como? Quantas vezes você pecou depois que se converteu? Bom, muitas vezes, mas quantos pecados tinha no meu prontuário quando Cristo morreu na cruz por mim? Eu não existia. Então ele morreu por mim e ele pagou todos os meus pecados incondicionalmente. Até aqueles que existiriam
quando eu viesse a existir. Então hoje, quando um crente peca, ele não pede perdão a Deus. Ele pediu perdão uma vez na vida quando se converteu a Cristo. Você não encontra nas cartas dos apóstolos um crente pedindo perdão. Não, você encontra nos evangelhos ou mesmo em Atos um incrédulo pedindo perdão a Deus quando entra nesse favor do perdão, da salvação pela graça, pela fé, da justificação pela fé. Mas depois de salvo, nós não pedimos perdão, porque nós fomos perdoados. Ou você não crê que foi perdoado quando creu em Jesus? Ah, não, mas eu fui perdoado só dos pecados que eu tive até o dia da minha conversão. Não. Você não existia. Você não existia ainda. Somos perdoados de todos os pecados quando viemos a Cristo, fomos perdoados quando cremos em Jesus como Salvador. Agora, depois de salvos, apesar de nós não pedirmos perdão pelos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados. E isso é o ensino de 1 João. Né? Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. É mentiroso, está mentindo. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos, porque é um perdão que já está disponível. É um perdão como se Deus estivesse com ele na mão, falando assim, esperando a sua confissão. Ah, está aqui. Está aqui o seu perdão. Você já era seu antes disso. Já estava disponível para você antes. Eu me lembro que, quando era garoto, quando sofria algum acidente, né, até me lembro que eu estava uma vez com uma bicicletinha que eu tinha, descendo uma calçada, uma ladeira numa calçada, mas que nem um doido, e não consegui segurar aquela bicicletinha, levei um tombo, mas daquele bonito, tirei uma lapa do joelho, tirei um bife, um filé mignon do joelho, deixou em carne viva o joelho. Aí aquela boca, né? Aquela choradeira, e vai para casa, e chora, e não sei o quê. Minha mãe tinha um costume, ela tinha um lugar secreto, onde ela guardava presentinhos. Então, quando acontecia alguma coisa, eu lembro nesse dia, até hoje, que foi um quebra-cabeça, eu acho que era um quebra-cabeça que eu ganhei porque eu me machuquei. É claro que depois disso eu não continuei me machucando de propósito só para ganhar presente. Mas ela sempre tinha reservado um presente para quando eu me machucasse. E meus filhos também foram criados assim, né? Eles ficavam doentes, pegavam uma gripe, alguma coisa, ganhavam um gibi. Eu ia na banca e trazia um gibi. Até hoje, quando um deles fala, pai, hoje eu não estou me sentindo bem, você vai comprar gibi? Eles até brincam hoje, porque era um costume assim que ficou doente e ganha gibi. Mas claro que quando fazia malvadeza, ficava de castigo, tomava bronca também, não tinha presente não. Então, o que eu estava falando mesmo? O perdão. Nós não precisamos pedir mais perdão, porque o perdão está disponível, está no armarinho lá, já pronto só para ser entregue no momento em que nós nos mostramos chorosos e arrependidos do pecado e confessando o nosso pecado. 1 João, no versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E quem é que pode dizer que não pecou? Eu sei. O legalista. O legalista. Como que é o legalista? Como é que o legalista age? Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, orava para si mesmo. Ou seja, nem a Deus ele estava orando, né? Consigo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda sou como esse publicano.
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então repare aqui que esse fariseu, ele não está orando a Deus, ele está orando a si mesmo. Ele está se colocando na posição de um que está zero bala, como a gente diz aqui no interior, não sei nem se diz mais, acho que isso é coisa de velho, né? Zero bala, porque ele guarda todos os mandamentos, ele faz tudo. E na realidade, quando ele fala aqui, eu não sou como os demais homens. Ai, que coisa linda. Roubadores, eu não sou um roubador. Injusto, eu não sou injusto. Adúlteros, eu não sou adúltero. Publicano, nem ainda como esse publicano. Jejua 2 vezes na semana. Aqui o Senhor podia virar para ele e falar assim: ok, meu amigo, e me mostra onde na Bíblia diz que você deve jejuar 2 vezes por semana. Onde na lei está dito isso? Não tem. Não tem. Percebe? O legalista, ele inventa leis para si mesmo. Ele inventa. Hoje nós estávamos conversando aqui, eu e o irmão estávamos conversando sobre muitos costumes que entraram no meio cristão e nunca estiveram na Bíblia. Nunca estiveram na Bíblia, né? Um é o costume, porque o nosso cristianismo protestante evangélico, ele veio dos Estados Unidos, ele não veio da Europa. Ele veio dos Estados Unidos. Então, muitos costumes de cristãos americanos que imigraram para os Estados Unidos eram costumes misturados com costumes que não tinham nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, muitos cristãos nos Estados Unidos acreditam que para você ser uma pessoa santa, justa, andar de maneira correta, você tem que morar fora das cidades. Morar no campo, morar em fazenda, plantar sua própria comida e tudo mais. Isso é um costume vindo de uma seita inglesa, esqueci o nome agora, mas que tinha essa ideia de que o cristão tem que ficar longe das cidades, porque a cidade é pecado. Só que não. Porque o Senhor Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, que era uma grande cidade, era uma rota de comércio que vinha lá do Oriente em direção ao Egito, e por onde passavam caravanas de pessoas de várias línguas e várias nações. E ele se estabeleceu bem ali, bem no meio desse burburinho de cidades e de povos, de línguas e de costumes. Por quê? Porque ele veio salvar o que estava perdido. Nós não encontramos o Senhor Jesus morando numa gruta, que nem as religiões orientais, as religiões espiritualistas, né? O guru vai lá numa gruta, fica totalmente inacessível aos pobres mortais, porque ele é um ser iluminado. Ele é um ser iluminado que tem que ficar longe do pecado e das interferências mundanas, etc. Não, isso aí foi aquilo que estava previsto em Colossenses 2, da influência da filosofia na cristandade. A cristandade foi influenciada pela filosofia oriental. E muitos levaram isso para os Estados Unidos. Tanto é que você tem seitas nos Estados Unidos, como aquela esqueci o nome deles agora, que eles moram em fazendas, eles não usam nenhum equipamento eletrônico, eles não usam máquinas, eles andam de carroça, de charrete. Eu vou lembrar o nome dessa seita já já. Mas eles são famosos nos Estados Unidos porque eles não aceitam nada que tenha sido inventado a partir de um certo ponto, né, da história da humanidade. E os Amish, exatamente. E eles, é o seguinte, eles fazem uma certa seleção da tecnologia que pode e da que não pode, né? Porque eu fui num mercado tipo esses mercados que tem no Brasil também, lá em Filadélfia. E fui lá no mercado, tem de tudo, verdura, fruta, queijo, várias coisas, muita variedade. E tinha uma banca de Amishes. Eles estavam ali vendendo as coisas. Então tinha os homens usando aquela roupa, o macacão com chapéu,
de barba, né? Tendo aquela barba assim, geralmente embaixo aqui só. Eu já não podia ser Amish, porque eu não tenho barba. A vida inteira quis deixar crescer uma barba, não crescia. E as mulheres com aquela roupa comprida e aquela touquinha em cima, assim, cobrindo a cabeça, com uma touquinha, né, amarrada assim na cabeça. E tinha uma jovem também, uma menina, e Amish, vestida também de roupa longa e a touquinha e tal. Quando eu olhei no pé dela, ela estava usando o Nike da última geração que você podia encontrar nas lojas. Um Nike que tem uns filetes fosforescentes. Eu pensei comigo, é Amish, mas nem tanto, né? Porque isso aí, para fazer um tênis desse, você precisa de altíssima tecnologia. Você não consegue fazer isso na roça usando sabugo de milho e casca de milho, né? Eu quando fui morar no mato, eu queria voltar também à natureza e achava que tinha que voltar à natureza. Para salvar o planeta, todo mundo tinha que voltar à natureza. Então, vocês vão rir agora de mim, mas eu aprendi a fazer sapato. Eu comprei couro e fiz sapatilha de couro costurada com a mão. Eu fiz sapatilhas de couro, que eu pensei, não, o mundo vai acabar e aí nós vamos ter que fazer o próprio sapato e tal. Mas pergunta se eu saberia como curtir um couro. Eu não saberia curtir um couro, é um negócio complicado curtir couro. Não é para qualquer um. Você tira o couro da vaca, se você deixar ele só assim, ele fica duro que nem pedra, fica uma tábua. Eu não ia gostar de usar um sapato que daquele ia machucar meu pé. Eu comprei couro curtido para fazer o sapato, né? Então eu achava que tudo dava para fazer no mato. Não dá. Nós temos tanta coisa que precisa de altíssima tecnologia para produzir que nós nem percebemos. Não precisa nem falar de computador, não. É só falar das coisas corriqueiras do dia a dia. Quantas coisas necessitam tecnologia. Então muitas dessas seitas vieram para os Estados Unidos com ideias malucas, né? Ideias de que, por exemplo, eu sempre tenho que repetir isso aqui porque tem muitos que perguntam a questão de beber vinho. Beber vinho nunca foi proibido na Bíblia. A Bíblia sempre proibiu embriagar-se do vinho. Assim como comer, nunca foi proibido comer. Deus não proibiu ninguém de comer comida. Deus na lei, e mesmo nas ordenanças dos apóstolos, fala que a glutonaria é pecado. Comer demais é pecado. Por isso que tem até aquela frase, né? Crente não bebe, mas come que é uma bênção, né? Porque o cara vai num churrasco, se empanturra de comida e fala, não, mas não tomo. Cerveja não quero cerveja não posso beber cerveja. E com um prato que parece uma montanha, parece a pirâmide do Egito, o prato, de tanta comida que tem. Então, esses costumes, tipo ter que morar no mato ou morar numa fazenda para estar de acordo com a santidade que se exige de um cristão, ou evitar certas coisas, né? E muita coisa é de má interpretação, sabe? Eu me lembro muita dúvida que os irmãos tinham a respeito de mulher usar calça comprida. E a base veio da tradição de irmãos americanos, tal, porque lá a maioria das irmãs não usavam nas reuniões calça comprida, e nem fora das reuniões. Mas e o versículo que usavam é o mesmo que algumas religiões protestantes usam, que é aquele que com roupa de homem não te vestirás, tal, com roupa de mulher, do Antigo Testamento. A questão é que ali, o significado é travestir. Travestir. O que é um travesti? Um travesti é um que essas hoje está muito na moda, né? Fazem aqueles shows de travestis, de homens vestidos de mulher, né? Drag, eles falam que é drag queen, aquelas coisas. Ali é o que diz isso, o versículo está falando isso, porque não está falando do tipo de roupa, não está falando do modelo da roupa, mesmo porque naquela época em que foi dada a lei, todas as roupas eram muito parecidas. O homem e a mulher usavam vestidos compridos, até os pés. Claro que do homem devia ter alguma coisinha diferente da mulher, mas ninguém usava calça comprida, pelo menos entre o povo ali do Oriente Médio não tinha esse costume de calça comprida. Você tinha na Índia aquelas pessoas que usavam aquele pano enfiado no meio das pernas, que parecia uma fralda, né? Mas não era calça comprida. Eu não sei se na China já tinha, porque na China depois teve uma espécie de calça comprida. Mas aí vem esse costume e os cristãos adotam como sendo realmente essa maneira de ser. Mas não era isso. Não era isso.
tem muitos outros costumes que são adotados com base em falsa interpretação da Bíblia. Falsa interpretação da Bíblia. Um dia eu estava conversando com um irmão e ele falando a respeito da tatuagem. Eu não gosto de tatuagem. Eu, particularmente, eu acho que quem tem uma Ferrari não vai querer adesivar a Ferrari, né? Ninguém põe adesivo em Ferrari. A pessoa põe adesivo em Poisésinho, lá em Fusquinha, mas Ferrari não. Então, se você tem um corpo e uma pele feita do jeito que Deus queria que fosse a sua pele, para que, né, fazer alguma tatuagem? Mas muitos usam isso a partir de uma passagem do Antigo Testamento que fala de marcas. Levítico 19, versículo 28, diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Muito bem. Agora, primeiro, isso aqui é uma cerimônia feita pelos mortos. Pelos mortos. Ok? Está muito claro aqui. Mas pega o contexto todo. No versículo 26. Não comereis coisa alguma com o sangue. Muito bem. Isso aí foi dito lá também para Noé, não é? Lá no começo de Gênesis. Não agourareis. Não agourareis. Não. Deixa eu ver se outra versão. O que fala aqui? Não agourareis também. Não farás encantamentos, ou seja, feitiços. Não farás feitiços, nem adivinhareis. Então isso aqui é lemão, não o irmão lemão, é ler as mãos, né, como fazem a cigana, né? Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Nem danificareis as extremidades da tua barba. Agora pensa bem, isso aqui é lei. Lei de como cortar o cabelo. Será que eu tenho que chegar no barbeiro e falar assim, olha, amigo, não arredonda os cantos da minha cabeça e nem danifica as extremidades da minha barba, ok? Tem que ensinar o barbeiro como corta esse modelo. E depois vem, pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Porque isso eram todas essas práticas aqui, eram práticas pagãs. Práticas pagãs. E nós não estamos falando aqui de lei contra paganismo. Nós estamos falando do cristão que vive pela fé. E ele, é claro, se ele sabe perceber que algo não vai agradar o seu Senhor, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas no momento em que você transforma isso aqui numa lei, pega, por exemplo, um irmão um cara que se converteu e ele é tatuado da cabeça aos pés. Ah, tá perdido. Tá perdido, vai para o inferno direto. Por quê? Ah, porque não tem mais jeito agora. Como é que você vai tirar? Vai trocar de pele, que nem cobra faz? Não tem como trocar de pele. Repare como a lei é cruel. A crueldade que existe na lei, porque a lei veio para condenar. A lei não veio para salvar ninguém. E quando você tenta fazer da lei meio de salvação, você está transformando a lei em legalismo. Você está transformando a graça em legalismo. Você está anulando a graça. E é este o assunto aqui. Então é preciso muito cuidado com esses costumes que foram herdados da cristandade, e principalmente da cristandade americana, porque são dos americanos, missionários americanos, que trouxeram esses costumes também para o Brasil. Porque lá nos Estados Unidos que tem esse costume de morar na fazenda, porque é mais santificado, mais separado. Mas o cristão deve morar no meio do burburinho mesmo, onde está todo mundo, porque está aqui no mundo, vai ser luz do mundo. Em que lugar que ele vai ser luz do mundo? Dentro de uma caverna? Vós sois a luz da caverna. Não é isso que está dito. Vós sois a luz do mundo. Não se coloca o alqueire debaixo da cama, mas em cima do velador. No lugar alto. Eu acho que aqui ninguém instalou lustre debaixo da cama na sua casa, não é? Você instala o lustre aonde? No teto. Porque é do teto que ele ilumina mais a casa toda, todo o cômodo, né? Então assim é o cristão nesse mundo. Então muito cuidado com essas regras
que foram impostas por legalistas que transformaram o cristianismo numa série de leis e regras que só invalidam a graça, só invalidam. Deixa eu voltar lá em Gálatas capítulo 5. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei, como eu falei daquela passagem, acho que foi em Gálatas 3 que eu li, né? Que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tiago 2 fala assim, versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Percebe? Então, se eu não faço qualquer um dos 10 mandamentos, lá, 9 mandamentos, não matei, não roubei, não usei o nome de Deus em vão, guardei o sábado e etc, etc. Aí passou a mulher bonita na rua, eu cobicei. Sou tão culpado quanto um que matou, roubou e adulterou. Porque diz, não cobiçarás. E é interessante que a Igreja Católica deu um olé nos 10 mandamentos, né? Porque quando eu era católico, de criança, né? Quando fazia a primeira comunhão, tinha um livrinho lá que chamava o Catecismo. E no Catecismo tinha os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos católicos, curiosamente, eles não têm o mandamento da não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa alguma que visse e tal, aquele mandamento que nós vemos na lei, lá na lei do Antigo Testamento. E daí eu olhava, mas peraí, como é que não tem esse mandamento e dá 10 no final? A contagem dá 10, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, deu 10. Mas peraí, cadê? Tiraram um e deu 10 a conta? Que mágica é essa? Daí eu descobri a mágica. Na realidade, pegaram o último mandamento, que diz, não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, as coisas do próximo, o carro do próximo, a carroça do próximo, o videogame do próximo, qualquer coisa do próximo. Não cobiçarás, a síntese é não cobiçarás. Só que daí dividiram em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo. Depois, não cobiçarás as coisas alheias. Então separaram a mulher das coisas. Percebe? Por isso que fizeram a conta malandramente, né? Fechar em 10. Coisa de criança. Né? Você pensar que homens sérios, nas suas longas batinas, lá em Roma, tiveram a pachorra, não sei se ainda fala pachorra, aqui no interior a gente falava pachorra, tiveram a pretensão de fazer esse tipo de coisa, ser muito, muito ingênuo, que ninguém ia perceber a jogada, né? Mas vamos voltar aqui então. Tiago, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí vem um outro problema, quando você se torna legalista, que é você julgar os outros pela sua lei. Lembra que nós lemos do fariseu e do publicano? Que na realidade o fariseu tinha a sua própria lei, porque ele jejuava 2 vezes, eu não lembro se era 2 vezes ao dia ou 2 vezes por semana, alguma coisa assim. 3 vezes por semana ele jejuava. 2 vezes por semana. Eu lembro que um irmão, numa reunião, leu a passagem, depois ele falou assim, porque o fariseu jejuava 2 vezes ao dia. O outro falou assim, mas se assim ele nem comia. Se ele jejuava 2 vezes ao dia, né? Então ele nem conseguia comer. Mas, de qualquer maneira, o número de jejuns que ele fazia era a sua lei. E a sua lei, ele ia querer impor sobre outros depois. Porque o outro problema do legalista é esse. Ele tem a sua lei e ele quer que os outros sigam a sua lei. Eu não bebo, mas eu como, que é uma bênção. Muito bem, daí eu vou querer que o outro também não beba e coma, que é uma bênção. Mas o outro não quer comer, que é uma bênção. Ele quer beber e comer pouquinho.
Aí já começa a discórdia, né? Porque eu quero que ele ande segundo a minha lei. Esse é o legalista. E o número de pessoas que existem no mundo é o número de leis que existem no mundo, porque cada pessoa vai ter a sua própria lei. Hoje, o que um me perguntou hoje? Posso assistir na TV, luta livre na TV? Aí, quando pergunta isso, eu já fico pensando, o que vem depois? Será que ele também vai perguntar, posso assistir basquete? Posso assistir futebol? Posso assistir vôlei? Posso assistir canoagem? Posso assistir xadrez, jogo de xadrez? Posso assistir... Porque você vai pôr tudo, todas as atividades esportivas, você vai pôr no mesmo saco. Então, você posso assistir, não posso assistir? Cara, você está tão preocupado, desliga a televisão, então não assiste nada. Porque aí você fica tranquilo. Então, a lei faz isso com a pessoa. Ela escraviza a pessoa para ela viver sempre preocupada com tudo, achando que não vai conseguir andar da maneira agradável ao Senhor. Mas um crente verdadeiro, ele vai buscar saber o que o Senhor deseja dele. E qual é a vontade do Senhor? Na sã doutrina dos apóstolos, não na lei. Não na lei. Porque você pode ter tanto a lei, né, a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, etc., como você pode ter lei, com letra minúscula, que é algum mandamento que não é exatamente aquele da lei de Moisés. Ok? Então, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Eu estou no versículo 4 de Gálatas 5. Eu acho que agora é uma hora boa para a gente abrir para alguma pergunta. Como nós cristãos devemos enxergar Levítico? Entender que aquilo era a lei dada a Israel, porque, pensa assim, Deus queria um povo seu, santo, separado de todos os povos pagãos da terra. Como ele podia fazer isso? Colocando uma cerca em torno deles. Outro dia eu comecei a contar uma história aqui, e no meio da história eu me esqueci da história que eu estava contando. E depois, quando eu fui editar o vídeo, que eu percebi, puxa, você começou a história e esqueceu. E aí eu estava contando a história da minha filha, que mora nos Estados Unidos, e eles compraram uma cachorra, e aí você não pode deixar a cachorra solta, porque se ela morder alguém, haver um processo tremendo. Lá tudo é na base de processo. Lá advogado faz propaganda até em outdoor na estrada, em placa no metrô, porque todo mundo lá processa todo mundo. É um tal de todo mundo ganhar dinheiro às custas de todo mundo. Então ela tinha que fazer um jeito que o cachorro não escapasse. Então ela comprou um sistema que é uma cerca elétrica, né? Mas ela coloca numa coleira no cachorro, e quando ele passa um certo limite do terreno, ele toma um choque. Aí ele cai e volta para trás, né? Então, deixou alguns dias, colocou lá no terreno as marcações, os pontos onde tem como se fossem as torres de celular, né? Se o cachorro não pegar o sinal, coisa assim. Tem os pontos lá, e aí o cachorro chegava naquele ponto, ele já pulava para trás, né? Depois de um tempo, já pôde desligar a cerca, esse tipo de cerca, porque o cachorro foi ensinado que se ele passasse num determinado ponto do gramado do jardim, ele tomava um choque. Então a lei é isso. A lei, Deus quis dar uma lei para os israelitas, para os hebreus, e o que ele fez? Não tinha naquele tempo um equipamento eletrônico que desse choque num judeu que ultrapassasse a lei. Ele deu leis, deu mandamentos, deu uma cerca, colocou uma cerca em volta deles, e essa cerca é Levítico. Essa cerca é Levítico. Eles não podiam sair fora da cerca. Eles foram mantidos como um povo unido dentro de uma cerca. Agora, não é assim que Deus trata os cristãos. Porque o Senhor Jesus mesmo contou que ele é o bom pastor que entra no curral das ovelhas e chama para fora as ovelhas e elas o seguem. Então, aquilo que antes era um rebanho
cercado por uma cerca de leis, agora é um rebanho que não é cercado, é atraído. É atraído pelo Senhor Jesus no seu meio. É diferente. Você tem um rebanho dentro de um curral, ele tem o formato do curral. Se quebrar uma cerca, ele foge. Mas você tem um rebanho que aprendeu a seguir o pastor, ele segue o pastor. Ele segue o pastor. Naturalmente, o pastor vai para um lado, vai para o outro, e aquele rebanho inteiro andando atrás. Você vê isso muito em filmes, você vê muito isso em documentários. O pastor andando pela estrada e aquele monte de ovelha em volta dele. Elas vão onde vai o pastor. Então, Levítico, nós podemos ter uma ideia. Alguém aqui até postou uma frase, né? Que é o que nós vamos falar na continuação do capítulo 5 aqui de Gálatas. Ou seja, ele postou aqui como é que chama aquele negócio que fala de filme, né? O spoiler. O Alexandre postou aqui um spoiler. A Ana Carolina achou na minha memória a palavra spoiler. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Eu pergunto, se você não trai a sua esposa, é só porque você sabe que é errado isso, ou porque o amor dela, o amor por ela, constrange você a não fazer isso? Você tem tanto amor por ela que você não iria querer traí-la e magoá-la. Porque o amor é o que constrange você a ser fiel a ela. É o amor. É o amor que segura você. Tantas pessoas se espantam de ver o que alguns seres humanos já fizeram por amor. Não é? O cara, por amor, vai até as últimas consequências, por amor. Ele não iria se fosse mandado, ordenado, castigado. Não, mas por amor ele vai. Pensa nisso. Tem tantas histórias lindas de amor em que um faz coisas, dá a vida por outro, por amor. O Senhor Jesus, que é a história mais linda do que essa, foi por amor que ele veio até a cruz. Ele não veio até a cruz porque tem que ir até a cruz. Não, ele veio até a cruz por amor. Ele nos amou de tal maneira que veio até a cruz por nós, em obediência ao Pai. É o amor. O amor é a cerca mais poderosa do mundo é o amor. Nós vamos falar isso no próximo segmento de Gálatas 5. Então lembre-se disso, que aqui postaram também um versículo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2, de 15 a 16. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci. E era uma coisa tão legal, gente. Não, a memória aqui não existe mais. Aqui eu tenho uma vaga lembrança. Eu tô que nem aquele velhinho que a mocinha perguntou para ele assim: o senhor viu o Titanic? Ele falou: minha filha, eu estava no navio. No milênio a lei mosaica voltará a ser praticada pelos judeus? Eu entendo que sim. Agora você vai ter que perguntar para um irmão mais versado do que eu entendo muito pouco dessas coisas. Mas é isso, irmãos. Eu acho que por hoje, vê no próximo segmento. Se estivermos aqui, né? Amanhã começam as conferências em Limeira, vão até domingo. Já tem muita gente aqui na cidade chegando. Eu tenho visto aqui no WhatsApp o pessoal mandando mensagens de que já estamos em Limeira. Eu estou em Limeira. Devo chegar em Limeira de a tal hora. Devo chegar em Limeira de a tal hora. Eu postei lá também, todo mundo postando, eu vou postar também, né? Devo chegar em Limeira no dia 25 de fevereiro de 1955. Foi quando eu cheguei em Limeira. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.